Oi, galerinha, tudo bom? Bom, gente, pro vídeo de hoje a gente vai tentar, assim, conhecer aí duas personagens aí históricas. Eu espero que vocês, da mitologia greco-romana, né? Espero que vocês, assim, gostem bastante e que a gente possa até fazer uma reflexão, né? Depois aí. Então, vocês vão assistir esse vídeo, né? Que eu vou contar aí um pouco sobre a história de duas personagens gregas e depois a gente vai para a parte aí de atividade, que é uma parte mais de reflexão mesmo. Vai ser perguntinhas aí sobre a nossa realidade, tá bom? Grande beijos e não deixe de escutar, né, até o final. Muito recentemente, a propaganda de televisão de uma grande marca mundial de automóveis tentava vender seu produto ilustrando a mudança do papel social da mulher. Uma jovem com traje de executiva chegava em casa após um dia de trabalho e cumprimentava seu marido, o qual estava ocupado procurando a refeição da família. Para surpresa desse homem, que comandava a cozinha e cuidava de suas filhas, sua esposa se presentearia com um carro novo. A partir dessa cena, rapidamente aqui descrita, pode surgir a seguinte pergunta: esse comercial faria sentido décadas atrás? Certamente que não. Contudo, essa resposta carece de uma explicação menos simplista e requer uma maior compreensão do que se chama de questões de gênero e papéis sociais. Mulheres e homens, ao longo de boa parte da história da humanidade, desempenhavam papéis sociais muito diferentes. Mas do que se trata o papel social? Segundo a sociologia, trata-se das funções e atividades exercidas pelo indivíduo em sociedade, principalmente ao desempenhar suas relações sociais ao viver em grupo. A vida social pressupõe expectativas de comportamentos entre os indivíduos e dos indivíduos consigo mesmos. Essas funções e esses padrões comportamentais variam conforme diversos fatores, como classe social, posição na divisão social do trabalho, grau de instrução, credo religioso e principalmente segundo o sexo. Dessa forma, as questões de gênero dizem respeito às relações sociais e aos papéis sociais desempenhados conforme os sexos do indivíduo, sendo o papel social da mulher o mais estudado e discutido nessa temática. Haja vista, galera, a desigualdade sexual existente com grande prejuízo da figura feminina. Então, para a gente inaugurar isso, né, falar um pouco aí da feminilidade, de como foi construído esse papel social, vamos voltar aí um pouco à mitologia grega, greco-romana? Bom, galera, a primeira história que nós vamos conhecer da mitologia grega é a história da Medusa. Vocês já devem ter ouvido falar da Medusa em algum lugar, não é mesmo? Em algum filme, em alguma história em quadrinhos ou até mesmo em algum livro. Bem, gente, a figura da Medusa ela sempre é associada a uma vilã, a uma pessoa horrenda, não é mesmo? Uma mulher que é desprovida de beleza e que é capaz de punir os homens que apenas querem admirá-la. Ela é dona de cabelos de cobra, ela tem uma figura muito horrenda, que é muito cultivada, principalmente na nossa cultura, chamada cultura ocidental. Mas vamos entender como que foi a história da Medusa? Como é que ela começou? Bom, gente, a história da Medusa, ela vai começar a partir de uma paixão incestuosa. É isso mesmo, uma paixão entre dois irmãos. Seus nomes eram Fóssis, deus das criaturas marinhas, que apaixonou-se pela sua irmã Ceto, deusa dos perigos marinhos. Tá, gente? A atração deles era tão forte que fez com que eles ficassem cada vez mais perto um do outro, né? E se tornassem amantes. E desse amor vai nascer três grandes belas, tá? Que foi a Ésteno, a Euríale e a Medusa. Elas eram lindas e muito, muito, muito sediadas aí pelos deuses, tá bom? A Medusa, ela foi selecionada, né, quando ela foi já jovem e tudo mais, ela foi selecionada pela deusa Atenas para ser sua grande guardiã, tá? Tamanha honra veio com grandes responsabilidades e obrigações. A Medusa ela deveria se manter casta, vivendo em uma disciplina austera, ou seja, uma disciplina enorme, tá bom? Para cumprir o seu papel de sacerdotisa de Atena.
Mas a beleza de Medusa, gente, ela vai cantar muitos deuses imortais, tá? E o deus que vai justamente ser muito insistente e audaz vai ser o Poseidon. Esse deus, que reinava nas águas, nos oceanos, filhos de Cronos, irmãos de Zeus e de Hades, ele não poupava esforços para conquistar Medusa. Ela, porém, era fiel em suas obrigações e estendiam até o pôr do sol, né? Ela resistia às investidas aí do grande deus dos mares. Porém, quando um dia repousava aí no seu templo depois de inúmeras tarefas como sacerdotisa, deu-se o pior, galera. Poseidon saiu do mar, inebriado de paixão, e não aceitou o costumeiro não de Medusa. Enlouquecido, ele golpeou e violentou Medusa de maneira brutal. A partir desse momento, em meio ao trauma, da dor do estupro, enfim, do desrespeito, essa divina criatura, ela sentiu-se horrível, suja, ela chorou, muito solitária, chorou demais. E ao amanhecer, as lágrimas secaram, mas a dor ela continuou, E Medusa, ela foi cada vez se sentindo mais deprimida e mais derrotada. Porém, as surpresas não acabam por aí, tá, galera? Em um certo momento, a voz de Atenas ela vai ocupar um templo. E os ouvidos de Medusa, eles vão escutar essa voz, porém ela não vai conseguir articular nenhuma palavra. Atena ela vai continuar chamando bem mais alto, procurando a sacerdotisa. Até que, por fim, ela vai encontrar a Medusa deitada, marcada de lágrimas por todo o rosto, com uma respiração muito ofegante, de sofrimento. A Medusa, ela vai estender a mão para Atena, ela vai contar tudo o que aconteceu. E toda aquela lembrança, ela vai trazer muitas dores e uma impotência e desespero para ela. Mas mesmo assim, ela vai continuar falando. Atena, ela vai ouvir calada e por uns instantes a Medusa vai esperar um carinho, uma compreensão por parte dela. Mas, infelizmente, a Atena vai ressurgir de maneira muito violenta. Atena fica indignada e usa seus poderes olímpicos para destruir Medusa de sua beleza e da sua condição de imortal, transformando a sacerdotisa em uma figura horrenda, uma górgona. Os cabelos outrora sedosos, eles vão virar cobra. E o desespero de Medusa foi tão colossal, gente, como cabe ao mito grego, que amargurada ela passou a transformar em pedra todo homem que a observasse, apenas com o seu olhar. Os homens que uma vez a desejavam, agora vão passar a temê-la. Bom, gente, essa é a história da Medusa. O que vocês acharam dela? Eu acho que ela faz a gente pensar muito, na forma como é tratada a mulher hoje na atualidade, bem como toda a situação, de violência doméstica, tudo que tem sido vivenciado, bem como a visão das mulheres em relação a elas mesmas, assim, muito utilizada como a grande vilã, E eu acho que é uma coisa que a gente pode muito refletir sobre isso. Será que a gente ainda trata a mulher que sofre violência, como uma vítima ou como uma culpada, Então, é uma coisa pra gente estar refletindo. Bom, galera, agora que a gente viu um pouco sobre a Medusa, vamos conhecer um pouco da Hera? Gente, a Hera, ela sempre foi conhecida como uma espécie de vilã, não é mesmo? Ela sempre ficou à margem aí do grande deus olímpico, que foi Zeus. Ela sempre esteve envolvida em triângulos e triângulos amorosos, envolvendo as amantes do Zeus e também o seu casamento, não é mesmo? Muitas vezes marcado por uma grande supremacia masculina, ou seja, a grande valorização de Zeus em detrimento do seu papel. O seu casamento, muitas vezes, as suas atitudes, muitas vezes foram vistas como uma defesa feroz do seu casamento, que funciona justamente com os grandes golpes, sempre deferidos contra os amantes dos Zeus, não é mesmo? Gente, mas vamos tentar entender um pouco da história da Hera e essa relação que ela tem com o casamento, como que ela pode ser definida com a noção de casamento que a gente tem hoje? Bem, gente, a Hera,
se a gente for traçar toda a sua genealogia, a gente pode dizer que ela é filha de Reia, né, com o Cronos, que foram aqueles deuses supremos aí olímpicos, né? Então ela era irmã de Zeus. Só que ela era muito bonita e muito formosa. Então Zeus, desde que conheceu a Hera, ele sempre tentou criar algumas artimanhas para poder se aproximar de Hera. E o seu primeiro esforço foi justamente utilizar a sua autoridade como a mais poderosa divindade olímpica para tentar de alguma forma conquistar ela. Porém, a Hera, ela sempre deixou muito explícito que só se deitaria com um deus se ele amasse ela. E depois do casamento. Ou seja, ela sempre vai permanecer casta, ao invés de desejar ferozamente alguém. Então, ela vai precisar, ela vai desejar principalmente perceber a sensibilidade do seu amado. Então, de alguma forma, ela quer um homem que seja um pouco frágil, né? Que seja um pouco mais amoroso, ok? Então, para tentar conquistá-la, Zeus ele usou muitos poderes para tentar, várias artimanhas, né? A mais conhecida e que foi teve êxito, inclusive, foi ele se transformar em um frágil pássaro, um cuco. Após essa metamorfose, ele vai seguir em frente até os aposentos da Hera. Então, ele vai se transformar em um pássaro. Ele vai nos aposentos da Hera e ele vai o quê? Olhar para ela de uma forma bem frágil. Ou seja, ela vai sentir nesse momento uma necessidade de acolher esse pássaro, ok? Então, com o tempo, ela vai começar a se afeiçoar a esse bicho e passou a levá-lo junto para todos os lugares, junto ao peito, dia e noite. Então, ela andava por ele em todos os lugares com ele e à noite ela sempre deitava com ele em seu peito. Então, depois de 2 outonos seguidos, né, ela continua assim, por 2 outonos seguidos, o Zeus ele vai se revelar. E toda essa revelação, ela vai desencadear um grande deslumbramento de Hera. Por quê? Ela vai justamente ver em Zeus um desejo antigo, tá? Ela vai ver toda essa revelação e toda essa transformação dele como um grande pedido de casamento. O casamento, gente, de Hera e Zeus foi totalmente estrondoso. Todo Olímpico ele participou. Os seres do inferno também foram prestigiá-los, tá? Deuses e deusas, ninfas, sátiros, seres de diversos tipos, centauros, minotauros, semideuses, os mortais, que eram curiosos também. A festa foi assim um grande esplendor. E a lua de mel, ela vai durar em média 100 anos, pasme. 100 anos. Em outras versões, 300 ou 500 anos. E foi uma alegria geral. Ok? Então, as núpcias deles eram todas entusiasmáticas, ok? Eles eram, sim, grandes parceiros, ok? Até que Zeus, ele começa a se transformar em um outro deus, né? Aquele deus mais safadinho, não é mesmo? Então, ele começa a esquecer a promessa feita aí por Hera, que era fidelidade, exclusividade, amor e profundo respeito. E ele vai começar a ter aquelas relacionamentos extraconjugais. Então, vai começar o quê? A não respeitar e a não tratar a Hera com fidelidade. E isso vai desencadear, galera, em muita briga. Mas o mais interessante que a gente vai ver é justamente a postura de Hera, que ao invés dela enfrentar Zeus, né, ela vai personificar toda a sua raiva para as suas amantes. Então, ela vai deferir muitas ira, né, muitos poderes negativos, assim, em cima dessas mulheres que vão ser aí essas amantes de Zeus, vão ser várias, né? Então, ele vai tentar prejudicar várias amantes, ok? Mas o mais interessante disso tudo, gente,
é que essa relação de casamento em que a mulher ela é sempre colocada aí, sempre colocada como uma mulher casta que deve esperar o seu marido, e que o homem ele tem um pouco mais de liberdade para ele poder, né, ter os seus relacionamentos extraconjugais, ele entra em uma análise de uma sociedade que a gente chama de sociedade patriarcal, que é o que nós vivemos, né? Muitas sociedades são permissivas dessa forma, né? Então eu tenho um homem totalmente em evidência em que eu não posso contestá-lo, mas eu posso contestar a mulher, né? É a amante que está aí contra, né? Que está ao lado dele, que também participa desse triângulo amoroso, ok? Então, justamente todo esse estereótipo da era nos faz refletir justamente no estereótipo que a gente tem de uma mulher, né? Muito na nossa sociedade, dona de casa, cuidadora, mulher compreensiva, que releva os deslizes aí do seu marido, né? Uma mulher que não ataca o seu esposo, mas reafirma o patriarcado, né? Ao eleger sempre outras mulheres como as rivais, poupando, gente, muitas vezes os homens de suas responsabilidades pela quebra do contrato matrimonial. Então, galera, o que vocês acharam aí um pouco da história de Hera? Na verdade, eu contei mais a história da relação da Hera com os Zeus, não é mesmo? Então, grande beijos e até o próximo vídeo. Bom, gente, essas foram as histórias aí que eu escolhi, né, sobre as deusas mitológicas. Eu poderia falar de várias, né, como Afrodite, relação, assim, de competição que existe entre elas e tudo mais. Mas eu acho que essas foram as que eu achei mais interessante pra gente tentar, pelo menos, refletir, né, sobre o papel social da mulher, né? Que reflexão, por exemplo, que a mitologia grega, né? Que herança que a mitologia grega tem, né? Toda essa história, né? Que foi criada sobre a mitologia grega, sobre essas personagens, né? Mitológicas. Será que a gente pode relacionar essas personagens mitológicas ao papel da mulher, né? A construção do papel da mulher dentro da nossa sociedade? Eu acho que isso fica aí de questionamento, né? E também de pergunta, né? Para que vocês possam aí questionar, inclusive as atitudes, né? Que cada um de nós temos aí frente à nossa sociedade, sabendo desses papéis sociais. Bom, gente, então fico por aqui. Grandes beijos e até a próxima.